Bolsonaro entra em pós-operatório e médicos avaliam novo procedimento. Silvinei Vasquez, ex-diretor da PRF, é preso no Paraguai. Pesquisa aponta que Flávio Bolsonaro cresce e já ameaça Lula em um confronto direto. Veja esses e outros destaques que chamaram a atenção nas redes sociais. A revista Exame publicou que o ex-presidente Jair Bolsonaro está em período de pós-operatório após passar por uma cirurgia para correção de uma hérnia inguinal bilateral realizada no Hospital DF Star em Brasília na última quinta-feira, 25 de dezembro. Segundo a equipe médica, a recuperação de Bolsonaro inclui o uso de analgésicos para controle da dor, sessões de fisioterapia para mobilização precoce e cuidados voltados à prevenção de complicações, como trombose venosa profunda e problemas respiratórios. No sábado, Carlos Bolsonaro informou que o ex-presidente voltou à mesa de cirurgia em razão de quadros persistentes de soluços incoercíveis, normalmente acompanhados de vômitos, situação que representava risco iminente de broncoaspiração caso não exista acompanhamento constante. Além do quadro cirúrgico, constam nos laudos médicos já informados ao STF as suas condições clínicas. Carlos Bolsonaro acrescentou que após o procedimento para corrigir os soluços, seu pai já se encontrava novamente no quarto, iniciando mais uma fase de recuperação em um histórico clínico marcado por sucessivas intervenções e extrema resiliência. Após essa nova cirurgia, médicos atualizaram o estado de saúde de Bolsonaro e não descartam outra intervenção. O tempo de internação, a gente mantém a expectativa de um tempo de 5 a 7 dias, tá, de internação total. Está mantido dia 24, né? Ou seja, seria até o dia 31. Dia 25. Por aí, isso. Está previsto de realizar esse novo procedimento na segunda-feira, pelo menos mais 48 horas de internação após a realização do procedimento. Se tiver tudo em ordem, aí provavelmente ele deve receber alta hospitalar. Então, teoricamente, esse novo procedimento não atrasa o período de alta dele? Não. É mais ou menos o que a gente tinha previsto. Independente de qualquer coisa, a previsão é de ele ficasse pelo menos 7 dias internado para a execução dos procedimentos, recuperação da cirurgia, enfim, reavaliação das condições gerais. E o jornal Gazeta do Povo publicou na Rede X que identificação com a direita supera a esquerda entre brasileiros de acordo com Datafolha. Pesquisa Datafolha divulgada na última quinta-feira, dia 25 de dezembro, mostrou que mais brasileiros se identificam com a direita do que com a esquerda, a partir de autodeclaração ideológica dos entrevistados. De acordo com o levantamento, 35% dos brasileiros se identificam mais com a direita, enquanto 22% dizem ter afinidade com a esquerda. Outros 17% dos entrevistados se colocam no centro do espectro político, enquanto que 11% afirmam se identificar com a centro-direita e 7% com a centro-esquerda. Já 8% não souberam responder. O levantamento feito na semana passada pelo Paraná Pesquisas corrobora com o resultado apresentado pelo Datafolha. Segundo o Paraná Pesquisas, Flávio Bolsonaro cresce e já ameaça Lula no embate direto. O senador reduziu a desvantagem para o petista no primeiro turno e alcançou um empate técnico no segundo. O ex-diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal, Silvinei Vasquez, foi preso nesta sexta, 26, em Assunção, capital do Paraguai. Silvinei estava no Aeroporto Internacional Silvio Pettirossi e embarcaria num voo para El Salvador, segundo o portal G1. Silvinei rompeu a sua tornozeleira eletrônica em Santa Catarina e foi ao Paraguai sem autorização da Justiça brasileira. Com o rompimento da tornozeleira, alertas foram disparados para autoridades nas fronteiras. Ainda segundo o G1, ele usava um passaporte paraguaio original, mas que não correspondia à sua identidade.
Silvinei foi condenado pelo Supremo Tribunal Federal a 24 anos e 6 meses de prisão em regime fechado por participação na suposta trama golpista. O silêncio dos ministros do STF tem assustado jornalistas da Globo News. Eles, de repente, mudaram a postura com relação às críticas a ministros do Supremo, como Toffoli e Alexandre de Moraes. Agora é curioso, nós que temos feito essas matérias todas sobre ministros do Supremo, a gente ouve assim, vocês estão atacando o Supremo. Pois é. Não é um ataque, gente. Mas Não está existe defendendo de ataque. o jornalista. Você quer que o Supremo melhore. A gente cumprindo o nosso papel. Se eles não cumprem os deles, a gente não pode fazer nada. O fato é que a gente cumpre o nosso papel. Nosso papel, como imprensa, é fiscalizar todo mundo que tem posição de poder, que usa o recurso público. A nossa missão não é com A ou B. A nossa missão é com o leitor, com o ouvinte, com o assinante. Nós estamos aqui para isso. Essa é a função do jornalismo. Nós também sabemos que para fazer uma coisa, a gente tem que deixar de fazer outra. Tem coisas que nós, como jornalistas, não podemos fazer. É assim. Agora, para cumprir a nossa missão tem que ser assim e a gente tem que ir atrás. Mas quanto maior poder, maior deve ser a fiscalização também. Claro. O Supremo é o comportamento do jornalismo. O que é apontado é a realidade. Você está apenas apontando um dado da realidade. E é esse dado da realidade que fragiliza a posição do Supremo e não simplesmente esse dado ser... Mas tem tempo, né? Tem tempo. O Código de Conduta está aí, tem um grande apoio. Com certeza, se esses ministros resolvessem aderir ao Código de Conduta, eles seriam aplaudidos. Claro. Né? Eles só têm a ganhar, ou não, né? Seria bom para a instituição. Eles que sabem, mas a gente acha que eles só têm a ganhar. Eu estou muito impressionado com esse silêncio de vários ministros do Supremo em relação ao Código de Conduta que poderia ser fundamental para fortalecer a posição do próprio Supremo. Por que um ministro do Supremo é contra um Código de Conduta do Supremo? Eu realmente, a pergunta que a Malu fez há pouco é a mesma que eu faço, não consigo compreender. Não consigo compreender. Porque a gente está falando de elementos que me parecem bastante basilares até em termos de comportamento. Puxa, um ministro do Supremo não tem uma relação muito próxima com uma empresa que depois ele vai julgar uma causa que essa empresa está envolvida. Há muito tempo nós e inúmeros canais do YouTube falávamos sobre os abusos que estavam sendo cometidos. Agora que Bolsonaro e os demais réus do 8 de janeiro foram condenados e estão na cadeia, eles querem que tudo volte ao normal. Das duas, uma, ou aceitavam os abusos para atacar um inimigo ideológico e seus apoiadores, ou descobriram muito mais coisas do que aquelas que estão sendo divulgadas e não dá mais para passar pano para essa gente de toga. E a Globo News está dizendo que o celular do dono do Master, que já teve todos os seus dados retirados e salvos pela PF, é uma verdadeira bomba no colo de políticos e até do STF. Por isso, o Toffoli negou o acesso dos dados à CPMI. Só ele e o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, têm acesso. Mas o Banco Central reagiu, acionou o STF e pediu esclarecimentos a Toffoli sobre a acariação no caso Master. BC protocola embargos de declaração para questionar rito e urgência de depoimento presencial determinado por Toffoli em investigação sobre tentativa de venda do Banco Master ao BRB. A Polícia Federal prende Felipe Martins após fuga de ex-diretor da Polícia Rodoviária Federal. Segundo Leandro Ruschel, apenas em países como a Coreia do Norte, pessoas são presas pelo comportamento de terceiros. A individualização da conduta na aplicação de sanções, assim como o princípio da proporcionalidade, constitui um dos pilares essenciais do Estado de Direito. No Brasil, porém, nada disso parece mais estar em vigor. O que se observa é uma inversão perversa. Enquanto os piores criminosos, de homicidas a corruptos que desviam bilhões, são reiteradamente beneficiados e protegidos por engrenagens do sistema, aqueles que se opõem a esse estado de coisas passam a ser perseguidos e punidos com penas desproporcionais, muitas vezes por décadas, em flagrante afronta ao ordenamento jurídico. É o caso de Felipe Martins, alvo de mais uma decisão arbitrária e manifestamente inconstitucional. Sua prisão teria sido decretada com base na suposta tentativa de fuga de outro réu com quem ele sequer mantém qualquer vínculo ou relação. Até quando o Brasil viverá sob esse verdadeiro estado de exceção? Veja o que disse o advogado de Felipe Martins, Jeffrey Chiquini. A Polícia Federal acabou de sair da casa do Felipe Martins. Hoje, dia 27 de dezembro,
recesso, o ministro Alexandre de Moraes, sem qualquer alteração fática, sem qualquer necessidade concreta, decretou prisão domiciliar a Felipe Martins e restringiu visitas. Acontece que Felipe Martins já está há 555 dias, completam hoje, com tornozeleira eletrônica, cumprindo de forma exemplar todas as cautelares. Felipe Martins até hoje estava com tornozeleira eletrônica e não podia sair da sua cidade. O ministro Alexandre de Moraes, há 3 semanas, deu uma decisão dizendo que Felipe Martins cumpre as cautelares de forma exemplar. Então, o que mudou? Porque, de repente, hoje, no meio do recesso, semana de festas, Felipe Martins tem uma prisão domiciliar decretada sem qualquer motivo, mais um grave erro de processo penal. Sabemos que as medidas cautelares só podem ser agravadas havendo uma situação no quadro fático. Não há, na nova decisão do ministro Moraes, qualquer menção fática. É importante que todos os juristas, todos os advogados, todos os professores de processo penal olhem para isso, porque nunca na história do direito processual brasileiro ou do processo penal do mundo tivemos uma situação como essa. Nenhum fato concreto atribuído a Felipe Martins está na decisão a justificar essa prisão domiciliar. De repente, um dia após a prisão do PRF Silvinei Vasquez, sai essa decisão para Felipe Martins. O que Felipe Martins tem a ver com a suposta tentativa de fuga de outro corréu? É pacífico, isso é básico, isso é simples, que a pena não passará da pessoa do culpado. O nome disso é princípio da individualização das condutas, da individualização da pena. E pior, agora Felipe Martins, em prisão domiciliar, terá restrições a visitas. Só pode receber seus advogados e pessoas previamente autorizadas. Felipe Martins acabou de receber seus pais, que estão em um hotel, e hoje já não poderão ir na sua casa visitá-lo. Pense, os pais do Felipe Martins que vieram de outro estado para visitar seu filho na semana de festas, dormiram em um hotel, acordaram para visitar o seu filho, não podem visitá-lo sem prévia autorização. Felipe Martins já está há 2 anos sem ver a própria filha. Que decisão é essa? No meio do recesso, uma decisão vingativa como essa, sem qualquer fundamento mínimo. Não tem alteração no quadro fático, não tem nenhum comportamento do Felipe Martins que necessite o agravamento das cautelares. Felipe Martins ainda está recorrendo da sentença, então não é condenado com trânsito em julgado. É mais uma decisão absurda, aberrante, ilegal, ilegítima, inconstitucional. Esse abuso de poder precisa ter limites. Isso não é direito. Chamem do que quiser, menos de direito, menos de processo penal. Essa decisão violou todos os fundamentos básicos dos princípios constitucionais à lei de processo penal. Acabamos de ter acesso a essa decisão, obviamente, iremos recorrer. É absurdo o que estão fazendo com o direito brasileiro. Eu sou Jeffrey Chicchini, eu sou advogado de Felipe G. Martins, e deixo aqui um grande e forte abraço a todos. E nós ficamos por aqui. Desejo a você um feliz ano novo. O Nas Redes estará de volta no dia 5 de janeiro de 2026.